cidade do Porto guarda e esconde, por vezes, verdadeiros tesouros, joias, como é o caso, por exemplo, de uma pastelaria na Rua do Loureiro. Quem lá entra, muitas vezes na busca de provar e se deliciar com umas afamadas bolas de Berlim, é surpreendido pela beleza artística desse espaço. Estamos a falar da Confeitaria Serrana. E para percebermos um bocadinho da história e desse património, temos aqui connosco em estúdio Mónica Oliveira, proprietária dessa confeitaria, e também Alexandre Machado, da Machado Joalheiro. Mas antes de iniciarmos esta nossa conversa e percebermos, enfim, a história deste fabuloso espaço, vamos primeiro ver a peça que nos vai introduzir o tema. Até já! Encontramos-nos na Rua do Loureiro, na Confeitaria Serrana, bem conhecida pelas suas bolas de Berlim. Quem diga que são as melhores da cidade do Porto. O aspecto promete. Mas esta confeitaria, que tem já mais de 60 anos, veio ocupar um imóvel muito mais antigo, provavelmente datado do século XVIII. Seguro é que em meados do século XIX, em 1869, o prédio sofre alterações, mais um piso, mais janelas. Estamos numa época em que os imóveis aqui desta área eram ainda fundamentalmente edifícios de residência. Mas em 1880, o piso térreo deste edifício vai passar a abrigar um estabelecimento comercial. E não é um estabelecimento qualquer, é uma ourivesaria que se vai tornar num local de referência na cidade. E é isso que explica quem cá entra para comer as bolas de Berlim ou outras iguarias, fica também surpreendido pelo teto que aqui pode contemplar. Uma belíssima obra em arte nova. Mas como surgiu exatamente este teto? E qual é a história desta confeitaria e da ourivesaria? A história que vos vou contar, mas para isso temos que ir até lá fora. Espero que a bola de Berlim por aqui permaneça. Quando a ourivesaria Cunha nasceu em 1880, aqui na Rua do Loureiro, ainda não existia a Estação de São Bento. Com efeito, neste local encontrava-se ainda aquele que era um dos grandes mosteiros da cidade, o Mosteiro de São Bento da Ave Maria. Tinha sido criado no início do século XVI pelo rei Dom Manuel I. Aqui se reuniram as freiras de múltiplos conventos que até aí estavam dispersos pelo norte do país. E durante séculos, o Mosteiro de São Bento vai-se alicerçar como uma das grandes estruturas conventuais, não só da cidade do Porto, mas de todo o norte de Portugal. Na sequência da Revolução Liberal e da extinção das ordens religiosas, as freiras vêm-se confrontadas com esta situação. A partir dessa altura, 1834, não mais poderia entrar para um mosteiro noviças e, pela ordem natural da vida, as freiras iriam envelhecendo, iriam desaparecendo. E quando morresse a última das freiras, então, sim, o mosteiro, o convento, entrava na posse do Estado. Aqui, no caso do Mosteiro de São Bento, a última das freiras acabaria por morrer apenas em 1892, para, de alguma forma, desespero das autoridades da cidade que, há décadas, sonhavam que a extensão central do Porto, a mais importante estação ferroviária da cidade, deveria ficar no centro da cidade, exatamente no local onde se encontrava esse antiquíssimo mosteiro.
1892. Foi muito tempo de espera. E já antes disso, em 1880, tinha nascido aqui Orivesaria Cunha. Mas havia outros mosteiros aqui, nas redondezas. Houve uma época em que o local onde eu me encontro marcava os limites da cidade do Porto. Por aqui passava a velha muralha fernandina, uma muralha construída no século XIV e que cintava os dois morros que constituíam então a cidade do Porto. Por um lado, o Morro da Sé e, por outro lado, o Morro da Vitória. Aqui neste local, a muralha tinha descido, grosso modo, aquilo que é hoje a Rua dos Clérigos e iria iniciar a subida em direção a Santo Ildefonso, coincidindo também, grosso modo, com aquilo que é hoje a Rua 31 de Janeiro. Por isso, aqui passava essa muralha, mas também aqui neste sítio se abria aquela que era uma das principais portas que a cidade possuía nessa muralha. Era a Porta dos Carros. Uma porta que permitia o acesso direto para a Sé do Porto e que passava junto a esse mosteiro feminino de São Bento da Ave Maria. Mas aqui, em frente a esta porta, havia um outro convento, este masculino, o convento dos Padres Congregados. Também ele desaparece na sequência da legislação liberal do início do século XIX. Os padres congregados tiveram que abandonar o seu convento, que depois foi vendido em asta pública e praticamente todo o convento desapareceu. Tudo não, porque ainda hoje é possível observar a igreja desse antigo convento. Uma igreja que por isso mesmo é popularmente conhecida como a Igreja dos Congregados, a Igreja dos Padres Congregados. Mas, em boa verdade, o nome da igreja é outro. Esta é a Igreja de Santo António, isso mesmo, a Igreja de Santo António de Lisboa, aqui em frente àquela que é uma das principais portas da cidade do Porto. Aliás, se observarmos no seu topo, ainda podemos observar lá, bem no alto, a imagem de Santo António. E os azulejos datam já da passagem do século XIX para o século XX, são também com cenas da vida de Santo António. Os azulejos são do século XIX-XX, mas a igreja data do século XVII, a Igreja de Santo António. E é por isso que a rua que partia daqui, da porta da igreja, durante muito tempo se chamava também a Rua de Santo António, mas que depois será rebatizada como Rua 31 de Janeiro. Dom Pedro I, o Dom Pedro IV, o coração está lá. Vale a pena lá ir, a sério. Tá. É esta a íngreme rua que sobe desde a porta da Igreja de Santo António e por isso se chamou durante muito tempo a Rua de Santo António. Mas foi também nesta artéria que teve lugar um acontecimento muito importante a 31 de janeiro de 1891. Nesse dia, os republicanos desenvolvem um golpe aqui na cidade, um golpe militar, na sequência do qual vão proclamar a República, a partir das varandas do edifício da Câmara Municipal, que então ficava na Praça da Liberdade. Proclamada a República, há que dar a notícia ao resto do país, através dos telegramas. E por isso têm que se dirigir ao edifício onde se encontrava esse serviço, na Praça da Batalha. A multidão de soldados revoltosos, em alegre confraternização, sobem a Rua 31 de Janeiro, convencidos que os soldados da Guarda Municipal que se encontravam no topo da rua se encontrariam também do lado dos revoltosos republicanos, ou quando muito se manteriam neutrais. Mas não foi isso que aconteceu. Uma fortíssima carga
das forças que afinal eram fiéis à monarquia acaba por provocar a debandada dos revoltosos, deixando aqui ao longo da rua uma série de mortos e de feridos. Este acontecimento, que irá de resto ditar o falhanço dessa revolta republicana de 31 de janeiro de 1891, acabaria por ser recordado e homenageado anos depois de 1910, quando a República foi instaurada no nosso país. E foi assim que a Rua de Santo António se passou a designar como Rua de 31 de Janeiro. Perdeu essa designação durante a ditadura do Estado Novo, mas após 25 de abril de 74 voltou a ganhar essa designação. Mas foi aqui, nesta rua, que em 1914 nós iremos assistir, enfim, ao início do aparecimento de uma famosa ourivesaria. A Rua 31 de Janeiro era uma rua comercial por excelência, uma das ruas de referência absoluta da cidade, onde as grandes empresas, onde as lojas de prestígio se instalavam. E por isso, foi aqui que a Ourivesaria Cunha, que como vimos tinha nascido na Rua do Loureiro em 1880, em 1914 pede autorização à Câmara para, neste edifício, instalar uma nova loja desse estabelecimento. Inaugurada no ano seguinte, ou seja, em 1915, a Ourivesaria Cunha rapidamente se vai tornar num dos espaços de referência da cidade. Estamos, por estes anos, de facto, a comemorar o centenário da fixação desta empresa emblemática e histórica da cidade, aqui, na Rua de 31 de Janeiro. Um espaço que se vai caracterizar pela beleza da sua decoração. Um espaço, me dizia na época, a publicidade e as referências, um espaço chique. Mas a Ourivesaria Cunha irá conhecer, a partir da década de 40, um funcionário muito empenhado e conhecedor do ramo, o Sr. Machado, que acaba por se tornar associado do Ourives Cunha. E a partir dos anos 50, o Sr. Machado tornar-se-á no único proprietário da Ourivesaria, o que acabará por conduzir à designação pela qual, afinal, nestas últimas décadas, é conhecido este estabelecimento que possui não só esta loja histórica na Rua 31 de Janeiro, mas também estabelecimentos noutros locais da cidade. Machados de Joalheiros. E é neste local que nós encontramos também alguns vestígios patrimoniais, afinal, da ourivesaria original, daquela da Rua do Loureiro. Por exemplo, este belíssimo móvel. Mas também encontramos aqui um outro aspecto muito curioso que nos liga a essas origens na Rua do Loureiro. Afinal, na entrada aqui do estabelecimento, vamos encontrar duas curiosas personagens que, em boa verdade, já vimos no episódio de hoje. Estamos de regresso à Confeitaria Serrana, aqui na Rua do Loureiro. E os anjinhos que vimos na Rua 31 de Janeiro, também eles saíram exatamente daqui, daquela que foi a primeira Ourivesaria Cunha. Mas regressemos ao início do nosso episódio, ao início da nossa história. Ao momento em que surge neste edifício, que já vimos, que data pelo menos do século XVIII, o momento em que aqui surge essa ourivesaria que se tornará numa instituição de referência na cidade, a Ourivesaria Cunha. Foi em 1880 que José Pinto Cunha se vai aqui instalar. E aqui irá desenvolver esse estabelecimento com sucesso. Mas, curiosamente, quando chegamos ao século XX, à década de 10,
quem se encontra já à frente da Orivesaria é um seu sobrinho, Alfredo Pinto Cunha. Aliás, nessa altura, a Orivesaria é conhecida como a Orivesaria Cunha Sobrinho. E é nessa altura que a Orivesaria irá sofrer em 1911, 1912, profundas obras de reformulação. Ora, é este Alfredo Cunha, sobrinho, que então, no início da década de 10 do século XX, irá fazer uma profunda obra de remodelação da Orivesaria, conferindo-lhe um aspecto artístico, luxuoso, e para isso irá envolver dois nomes conceituados da Escola de Belas Artes da cidade do Porto, os irmãos Oliveira Ferreira. Trata-se do arquiteto Francisco e do escultor José. De facto, dois nomes conceituados que aqui irão desenvolver um fabuloso projeto de arte nova, utilizando técnicas então inovadoras, como é o caso, por exemplo, do ferro que nós podemos observar, não só na escada que eu subi para tomar acesso aqui ao primeiro piso, como este mezzanine, esta varanda debruçada sobre o estabelecimento. É uma obra fantástica do arquiteto que, de resto, está ligado à concepção arquitetónica de outras lojas de referência no nosso país, como é o caso do Café A Brasileira, aqui no Porto, ou a Orivesaria Aliança, no Chiado, em Lisboa. O seu irmão José é o responsável por alguns dos motivos escultóricos que aqui podemos contemplar, como é o caso daquelas figuras angélicas, que afinal vimos também na porta do estabelecimento que a mesma empresa acabaria, poucos anos depois, por inaugurar nessa nova e dinâmica rua comercial, que era a Rua 31 de Janeiro. Mas o projeto artístico que vem realçar a beleza, o luxo da Orivesaria, irá ser coroado com uma fabulosa pintura daquele que era um dos nomes grandes da Escola de Belas Artes do Porto. Nada mais, nada menos do que Acácio Lino, um homem que se havia notabilizado já enquanto estudante, terminando o seu curso de Belas Artes com distinção. Depois esteve a estagiar em França, em Itália, na Suíça. Regressa ao seu Porto, onde continuará a ser um autor consagrado. É, por exemplo, o responsável pelas pinturas do Teatro Nacional de São João. Quando morre o mestre Teixeira Lopes, ele irá ocupar o seu lugar na Escola de Belas Artes do Porto. É exatamente este homem, Acácio Lino, o autor desta pintura que nós encontramos aqui neste edifício, hoje, a Confeitaria Serrano. Uma pintura que vinha também ela sublinhar, afinal, a vocação do espaço. Se repararmos, aqui podemos ver uma série de figuras femininas repletas de joias, mas também, por exemplo, a figura daquela que é uma das mais belas aves da criação, o pavão. Isto tudo misturado com algumas figuras angélicas e tudo isto cercado por estuque pintado. Mais um dos apontamentos artísticos que vinham reforçar a qualidade e o luxo deste estabelecimento que, no entanto, inaugurado em 1913, não iria aqui permanecer durante muito mais tempo. Então, a bola de Berlim ficou aqui. Muito obrigado. Sim, senhor. Bom, com efeito, apesar do grande investimento nesta fabulosa intervenção artística, a Orivesaria Cunha não iria aqui permanecer muito mais tempo. Não nos podemos esquecer, como referimos no início deste programa,
que, entretanto, estavam a decorrer as obras da demolição do convento de São Bento da Ave Maria e a construção da estação. Tinham decorrido as obras, estava ainda aqui o estaleiro, isso seguramente que teria condicionado muito a imagem do local e o próprio acesso dos clientes à ourivesaria. E por isso o Sr. Cunha tinha investido na abertura dessa outra ourivesaria na rua de 31 de Janeiro. Durante algum tempo, as duas ourivesarias onde vão conviver, mas depois acabará por se centrar apenas na de 31 de Janeiro e vender este espaço. Nas décadas seguintes, este local conheceu outras utilidades. Foi, por exemplo, um local de fazendas, uma loja de fazendas. Temos essa referência em 1932. 11 anos depois, em 1943, aqui funciona o restaurante de São Bento. E em 1952, e voltamos ao início do nosso programa, a empresa Daniel Albuquerque e Companhia Limitada criava a Confeitaria Serrana. Este estabelecimento que continua a preservar até aos nossos dias estas marcas belíssimas dessa intervenção de Cássio Lino e dos outros artistas da Escola de Belas Artes do Porto, nesses inícios do século XX. Uma intervenção surpreendente para quem aqui vem em busca das bolas de Berlim. Mas há tantos outros segredos artísticos nesta cidade. Mas isso são já outros factos, seguramente também outras lendas e futuros caminhos da história. É, de facto, enfim, um tesouro escondido da cidade. Vale bem a pena ir lá visitar a Confeitaria Serrana. Mas há muita outra história para apresentar e para falar sobre este magnífico espaço. E por isso mesmo temos aqui connosco, em estúdio, Mónica Oliveira, proprietária da confeitaria, e também iremos falar sobre as bolas de Berlim, seguramente, e Alexandre Machado, licenciado em História, mas que se encontra aqui na condição de representante da empresa Machado Joalheiro. Agradeço aos dois a presença. Mónica, há quanto tempo se encontra ligada à confeitaria? 38 anos. Há 38 anos? 38 anos. E, portanto, sempre não, mas desde muito cedo convivo então com aquele magnífico espaço. Sim, sim. E quando é que começou a tomar consciência de que aquilo não era um café normal? Há coisa de, sei lá, 10 anos para cá, mais ou menos, comecei a tomar conta, mas o meu pai na altura não me deixava, não me deixava divulgar. Tinha que ser tudo um bocado à maneira como ele queria, não é? Eu queria divulgar, mas ele não queria. Mas eu tinha consciência do espaço que tinha e do pintor, já tinha essas informações. Sim. Inclusive também o meu pai, não é só que o meu pai, é aquela maneira mais antiga de pensar, eu tinha que o respeitar. Achava que se calhar não haveria forma de rentabilizar aquele património quando afinal dá para rentabilizar, não é? Ele faleceu há 3 anos e meio e há 3 anos e meio para cá eu tenho andado a divulgar, porque acho que é um espaço bastante bonito. Sem dúvida. E daí vou falando com o turismo, com a Câmara Municipal, com aquelas entidades que eu posso ver que me possam ajudar, não é? Imagino que muitas vezes terá olhado para aquele teto. Eu sempre convivi e eu acho que gosto muito do espaço, porque lá está, cresci ali, eu tenho 43 anos, estou ali há 38, cresci acolá, não é? Debaixo daquele teto, pintura. Daquela maravilha, não é? O Alexandre representa a 3ª geração do Machado Joalheiro, mas no fundo também representa a 5ª geração dos proprietários da empresa, desde que nasceu como Ourivesaria Cunha. Exatamente. Conhece por isso seguramente bem a história, não só porque também é um homem da história, mas porque tem crescido também no seio da empresa. Explique-nos um bocadinho, eu fiz uma referência ali muito rápida, mas como é que foi feita esta transição, como é que da Ourivesaria Cunha nós chegamos a Machado Joalheiro? Eu sei que é, como eu dizia, um pouco em torno da figura do seu avô, e já agora seguramente conheceu o avô também. Sim, claro. O meu avô começou a trabalhar desde muito cedo, como era na época, desde os 13 anos começou a trabalhar, trabalhou desde sempre na ourivesaria. Portanto, estamos a falar do Sr. Machado. Do Sr. Machado, exatamente, Jacinto Machado. Ele tinha uma ligação com o Sr. Cunha
não uma ligação familiar, mas depois mais tarde o Sr. Cunha foi padrinho do meu avô. Na altura o meu avô, quando trabalhava numa orivesaria na Rua das Flores, não sei precisar agora o nome, mas o Sr. Cunha andava à procura de alguém para um funcionário para trabalhar e andava a fazer visitas mistério pelas várias orivesarias da Rua das Flores. Visitas mistério? Sim, para tentar contratar um funcionário à concorrência, não é? O Sr. Cunha teve sempre uma visão muito à frente do seu tempo. E gostou do meu avô, já o conhecia, trouxe para a orivesaria Cunha. O meu avô facilmente começou a ganhar uma carteira de clientes absolutamente fantástica. A orivesaria Cunha era uma orivesaria mais conhecida mesmo a nível nacional, presente em feiras internacionais com vários prémios, primeiros prémios, diplomas, medalhas de ouro. Teve até, inclusivamente, o turista 1 milhão foi recebida na orivesaria Cunha, uma alemã que aterrou no Francisco Sá Carneiro e a partir de determinada altura começou-se a contar os turistas e 1 milhão. Mas isso foi quando? Foi na década de 60, 68, 67. Entretanto, o meu avô, com uma carteira de clientes tão forte, decidiu abrir o seu próprio negócio. E o Sr. Cunha, nem pensar, oferece-lhe 50% da sociedade, fica aqui comigo, e foi assim que Machado Joalheiro entrou, de facto, na orivesaria Cunha. Certíssimo. Mónica, as pessoas surpreendem-se ao entrar seguramente que se surpreendem ao entrar lá na... Deve haver algumas histórias até interessantes. É porque o exterior não diz o interior, não é? Exato. Quem olha para a montra, vê uma montra toda em vidro, uma montra normal, entram lá dentro para comprar um pastel e, pronto, sem querer olham para cima e ficam deslumbradas, não é? Porque não se diz o que tem a parte de dentro. Deve haver alguns Se fosse mais baixo, eu ainda diria. Agora, como ele está bastante alto, ficam surpreendidas, ficam pela positiva, não é? Claro. Pronto, gostam muito. E eu fico toda contente, como é lógico, não é? Com este surto do turismo, há turistas, há estrangeiros também que entram lá sim. reparam no... Sim, pedem-nos para tirar fotografias, pedem-nos para ir para a parte de cima e mesmo os próprios guias turísticos também já nos começam a levar lá, pronto, pequenos grupos ou até casais individuais. Pronto, estamos a tentar sobreviver, a tentar ali uma ajuda também da parte da Câmara, já puseram no portal deles, a pastelaria. Pronto, algumas empresas turísticas também já estão a trabalhar connosco, já nos trazem lá grupos. Pois, era isso que eu ia lhe perguntar. Há quem vá lá de propósito? Que não vá lá só por causa do pastel, do café, do balde de Berlim? Não, já lá vão de propósito mesmo ver a casa, ver principalmente a parte de cima, não é? O teto. Recebe muitas visitas de estudo? Recebemos da Universidade das Belas Artes, inclusive há professores que vão lá dar aulas, pedem-nos para dar lá uma aula. Dão aula lá? Dão. Tem despedido. Pronto. E mesmo estudantes que estão a tirar o mestrado, ou vão lá pedir-nos para tirar fotografias, para pintar. Sei também que algumas universidades séniores têm passado por lá, não é? Tem sido muito, muito interessante mesmo. Porque lá está, porque ninguém imagina uma pastelaria com o interior daqueles, não é? Porque as pessoas passam e não dizem o que tem da parte de dentro. Ficam completamente surpreendidas, não é? E essa questão do aspecto artístico, do aspecto de algum luxo chique, que é de facto uma aposta da Orivesaria Cunha, quer neste seu primeiro estabelecimento na Rua Loureiro, quer depois na Rua 31 de Janeiro, é uma aposta que a Machado Joalheiro tem consciência e tem preservado. Nota-se, por exemplo, quando fomos filmar a Rua 31 de Janeiro, que vocês têm preservado todo o ambiente, o interior do estabelecimento. Sim. Nos anos 80, quando fizemos a mudança institucional do nome Cunha para Machado, que no fundo já não fazia sentido ser a Orivesaria Cunha, ela era conhecida mais como a Orivesaria do Sr. Machado, a Orivesaria do Sr. Machado, e portanto fizemos umas obras de recuperação do edifício e da loja. Não pudemos nem quisemos mudar uma vírgula que fosse, primeiro pelo património familiar que tínhamos e depois também para nos candidatarmos a património municipal, e isso fez com que preservássemos... Está inventariado o edifício? Exatamente. Não só o exterior, mas também o interior? Exatamente, sim. Os móveis, os tetos, a escadaria, tudo é considerado património municipal de interesse público.
esta preocupação com a questão da preservação do património tem sido também seguida pela Mónica Oliveira, como já nos fez referência, no estabelecimento da Confeitaria Serrano. Mas sei que tem tido alguns problemas. Lembro-me quando estive a falar consigo lá na confeitaria que me falava de que, por exemplo, as obras do metro deixaram muito preocupada na altura. Deixaram, porque aquilo lá está, aquilo não tem placa, aquilo é tudo madeiras e estuques. Sempre que havia algum arrebentamento cá em baixo, na parte onde foi feito o metro, nós tínhamos rachadelas lá, que aquilo era uma coisa, aquilo abanava tudo. E pronto, deixaram-nos bastantes marcas, mas também foram, no final das obras, tiveram o cuidado de reparar tudo pronto, todo o mal que fizeram, só não mexeram foi na tela porque não tinham capacidade para isso, não é? Mas os tetos à volta foram todos arranjados. Agora, eu tinha muitas umidades da parte de cima, agora felizmente não tenho tanto, porque temos uma pensão da parte de cima, que nos estragou parte da tela já. Agora, felizmente, está tudo muito mais calmo, mas pronto, tem sido uma preocupação constante. Mas tem tido... Tenho alertado a Câmara, agora lá está, como mudou para o Rui Moreira, vamos lá ver se consigo levar as coisas de outra maneira, não é? A nível cultural. Mas disse-me que tem passado por lá técnicos do património, não é? Sim. Tem Portanto, passado, estarão atentos a... Estão. Está tudo em stand-by, não é? Tenho que mexer mais um pouco, com certeza. Quem sabe, esperemos que o nosso programa também Vamos contribua para ajuda, não é? para chamar a atenção deste fabuloso património que lá se encontra. Alexandre, tenho que fazer aqui uma pergunta, que é a Rua 31 de Janeiro ainda é a rua comercial de referência que era em meados do século XX? Não. Ainda por cima foi dar o pior exemplo de todos, nem pensar. A Rua 31 de Janeiro está... Eu vou-lhe perguntar isto porque depois a determinada altura, aliás, peço que me comente isso, a Machado dos Joalheiros chega a ter 2 estabelecimentos na Rua 31 de Janeiro, mas hoje em dia só fechou um e só mantém outro, não é? Sim. Tivemos 2 estabelecimentos porque sentimos nos anos 80, e com o meu pai, sentimos a necessidade de ter uma loja Machado Joalheiro. Antes ainda da mudança do nome para... Sim, antes ainda da mudança do nome. A Orivesaria Cunha, na altura, a Orivesaria Cunha era uma orivesaria que estava, apesar de tudo, uma orivesaria que estava com um bocadinho envelhecida, com um produto que não se adequava muito ao novo boom comercial que se estava a sentir no início dos anos 80 e também um bocadinho pela ambição, no bom sentido, do meu pai de ter uma loja própria e abrimos então um bocadinho mais abaixo, no número 90, Machado Joalheiro. E foi um bocadinho o sucesso dessa loja que fez com que decidíssemos também mudar o nome Machado Joalheiro e transformar toda a empresa em Machado Joalheiro. Relativamente ao movimento que existia no início do século e atualmente, pronto, é completamente diferente. Hoje em dia, eu acho que já teve pior, hoje em dia a Baixa está com uma dinâmica muito forte, está a atingir algumas zonas da Baixa, ainda não atingiu forte a Rua 31 de Janeiro, mas no futuro, quem sabe. E a Mónica sente isso também na Rua do Loureiro? Completamente. É? Completamente. Lá está, era uma rua bastante comercial e estamos a falar há 20, 25 anos atrás. Aliás, a Rádio Popular começou precisamente na Rua do Loureiro. Exatamente. Aquela era uma rua de muito comércio. E, nomeadamente, ligados às questões de eletrónica, aquilo vinha gente, nós, por exemplo, um sábado de manhã, aquilo era uma coisa, parecia um São João. Agora lá está, também temos a rua completamente morta, temos lá os indianos, pronto, os chineses, pronto, não é que venham trazer nada de mal, mas também não trazem nada de bom. Ainda não é? Não se sentiu aquilo que o Alexandre estava a falar, de que no fundo já se bateu no fundo e que agora se terá a começar novamente a ressurgir? Com um pouco mas muito devagarinho. Nota-se que está realmente, estão a recuperar a Rua do Cativo, estão a recuperar a Rua Chá, temos um hostel, parece que não, mas já queria mais um pouco de movimento e pronto, já não dá também aquele ambiente que a rua costumava ter, não é? Já muda um pouquinho também o ambiente. Lá está, muito lentamente, também notamos que a coisa está a subir, mas muito lentamente, porque a rua também bateu completamente no fundo. Saiu lá aquelas casas comerciais, pronto, nacionais, não é? Lá está a Rádio Popular, tínhamos lá a Andorra Eletrónica, tínhamos lá aquelas casas, pronto, que traziam muita gente à Rua de Loureiro, infelizmente está tudo fechado.
Mas pronto, mas temos de ter a esperança que vai melhorar. Eu tenho essa E temos a esperança, confeitaria não é? Serrana. Eu tenho essa esperança, não é? Claro. É a coisa que vai melhorar. Não podemos estar maus para sempre, não é? Alexandre, mas deixe-me voltar um bocadinho atrás. Vocês, entretanto, com um certo declínio da rua, fecham o outro estabelecimento, mas a Machado vai investir noutras áreas da cidade que, nos finais do século XX, estavam efervescentes, e não estou nomeadamente a fazer referência à Avenida Boa Vista. Exatamente. E, de certa forma, podemos fazer um bocadinho a comparação do que o Sr. Cunha fez quando deslocalizou da Rua de Loureiro para a Rua 31 de Janeiro. Quando tivemos uma breve passagem pelo Centro Comercial de Alas, na altura um dos primeiros centros comerciais com algum sucesso. Mas E que estava a tirar, de facto, as pessoas do que parece. Exatamente. Mas sentimos que o Centro Comercial não era realmente a nossa vocação, chamando-lhe assim. Instalamos-nos no Avis, ainda nos anos 80, instalamos-nos no Avis, que chamavam-lhe o novo eixo comercial de luxo da cidade, e em 2008 fomos para a Avenida da Liberdade, em Lisboa, também um bocadinho não vou dizer os pioneiros, porque já havia lá lojas com grande prestígio na Avenida da Liberdade, mas os pioneiros no sentido desta corrida louca que atualmente se vive para montar um estabelecimento na Avenida da Liberdade. Que é uma das avenidas de maior negócio do mundo, não é? Sim, Foi isso é verdade. recentemente teve esse estatuto. Muito bem, vamos nos aproximando do final do nosso programa, mas eu pedi ao Alexandre para nos falar aqui de um livro que nos trouxe. Sim, este foi um livro que nós editamos faz precisamente 9 anos, portanto, em 2005, quando fizemos 125 anos. Ele está um pouco desatualizado, 9 anos desatualizado, mas... Sim, estas partes agora de Lisboa... Sim, exatamente, é por um bom motivo, não é? E começa logo aqui com o estabelecimento na Rua de Loureiro. Mas a história não se muda e, portanto, de 2005 para trás é o que realmente aconteceu. Portanto, a abertura da loja em 1980 na Rua de Loureiro, as grandes obras de 1912, depois a deslocalização em 1914 para a Rua 31 de Janeiro e depois até aos nossos dias, que faz precisamente agora no próximo ano, em 2015, aquela loja faz 100 anos de existência. E, ou não fosse... enfim, uma empresa ligada também às joias e esta questão do património e este apego à preservação, porque no fundo a joalharia é algo que se deixa em herança, e faz-me lembrar que a designação património em inglês, heritage, é exatamente herança, mas estava agora a seguir esta linha de raciocínio porque, de facto, a Machado é muito preocupada com esta questão da preservação da própria memória da empresa, não só pelo livro, mas estava a lembrar também daquele episódio que uma vez me falou, de terem repescado uns cartões de namoro do seu bisavô, não é? É verdade. Quer-nos contar essa história? Portanto, o meu bisavô e a minha bisavó trocavam em 1907 uns postais de amor, seja de poesias, seja de marcar encontros, e nós tínhamos esses postais no arquivo da empresa e decidimos então reeditar os postais. Foi uma ação que fizemos em 2012, reeditar os postais e fazer uma ação toda à volta dos postais, portanto, sites, Facebooks, desdobrável para os clientes, vídeos, uma data de instrumentos a nível de marketing. Os seus bisavós nunca imaginariam. Nunca imaginariam. E foi realmente um sucesso estrondoso, porque atualmente, sempre, mas no fundo em momentos mais de aperto, mais de crise, as pessoas agarram-se em quem confiam mais, em quem tem mais experiência e quem lhes consegue contar uma história, um enquadramento. E realmente esses postais é uma história verdadeira, que foram bem recuperados e que as pessoas, ao fazerem a compra nas lojas, era oferecido uma reedição desses postais para poder escrever umas linhas de amor ou de dedicar a alguém especial, principalmente pelos dias dos namorados, e portanto foi muito interessante. Muito bem, estejam atentos, porque
dizia o Dr. Alexandre Machado Joalheiro, isto é, a Orivesaria Cunha, na rua 31 de Janeiro, está por estes dias, ou por estes meses, a preparar-se para comemorar o seu centenário e, quem sabe, também não terá ali outro tipo de surpresas. Surpresa, surpresa. Para alguns, para muitos já não é surpresa, é de facto a qualidade das bolas de Berlim da Confeitaria Serrano. Quer-nos explicar se há aí algum segredo? Hoje eu não sou o que as faço, não é? Mas aquilo é um segredo que vem com o meu, lá está, que vem com o meu pai, porque o meu pai, quando se estabeleceu, lá está, na rua do Loureiro, nós já vínhamos de Sama Média em Festa, de uma pastelaria que o meu pai lá tinha tido. E pronto, ele sempre fez as bolas. Aliás, aquilo quando o meu falecido pai tomou conta da pastelaria no Porto, aquilo era uma novidade, porque ninguém fazia as bolas daquele tamanho. E lá está, ele trabalhava desde os 13 anos. Trabalhou no Rua de Margarinos, depois estabeleceu-se no Bito, em Sama Média em Festa. Mas tem consciência que muita gente diz que são as melhores bolas de Berlim do Porto. Tenho. Eu fico toda contente, não é? Vamos ganhando também alguns prémiozinhos, pronto, a gente até fica surpresa porque não conta. Mas fico, a gente também tenta apostar na qualidade, já que temos a fama, pronto, eu gosto de servir sempre fresquinho ao cliente, pronto, a gente tem esse cuidado também um dos problemas é que aquilo muitas vezes esgota por volta da hora do almoço, depois à tarde já não Joel, sabe. porque eu prefiro fazer pouco, mas bom, pronto, a gente tem aquela quantidade certa, acabou, porque o espaço também não é muito grande, não temos muito espaço para fazer mais do que fazemos e pronto, é assim, tentamos manter a qualidade. Sim, senhor. Bom, durante agora a promoção do programa, na página do Facebook dos Caminhos, alguém se queixava que não estava aberto ao fim de semana. Como é que é? Joel, porque não compensa abrir ao final de semana? Porque nós, como funcionamos muito com a Estação de São Bento, não só como pessoas que vêm apanhar comboio, que vão de comboio, não é? E como pessoas que trabalham na Estação de São Bento, está completamente parado, principalmente ao domingo, não é? E ter um estabelecimento aberto ao domingo, neste momento, não me está a compensar. Pronto. Ao sábado, a gente abria, ao sábado de manhã, aqui há uns anos, agora sou capaz de começar a abrir outra vez, porque lá está, porque tenho muitos clientes a pedir-me, e mesmo até as guias turísticas dizem-me, Mónica, a gente quer vir por vezes aqui com um grupo e tu estás fechada, pronto. Talvez comece agora a abrir ao sábado da parte da manhã, pelo menos. E já pensou em abrir à noite? É, porque o Porto trabalha-se melhor à noite do que durante o dia. Sabe porque é que eu estou a perguntar isso, exatamente, não é? É, porque o Porto à noite é qualquer coisa de fantástico, não é? Ali, eu tenho vindo de vez em quando à noite ao Porto, ali as galerias de Paris, aquilo já está, o Porto está a arrebitar, felizmente, não é? E quem sabe não sei, já me as bolas de abrir e fazer tertúlias também lá, vou fazer agora, não sei, nunca se sabe, o tempo dirá, pode ser que sim. Pode ser. Já me fizeram essa proposta, vamos lá ver. Bom, e vamos nos aproximando de facto do final do nosso programa. Eu gostava de recordar a todos os espectadores que podem sugerir-nos temas através da nossa página do Facebook, a página dos Caminhos da História. Estão já a ver aqui imagens no ecrã. Através deste endereço poderá também fazer o comentário aos últimos episódios, colocar-nos dúvidas, questões que nós procuraremos responder ou enviamos aos nossos convidados, que poderão também responder diretamente às questões que aí de casa possam ter. Bom, e uma vez mais resta-me agradecer aos convidados de se terem deslocado aqui até aos estúdios do Porto Canal, terem partilhado as suas histórias da Machado de Joalheiro, da Confeitaria Serrano, e, quanto a si, desejar-lhe uma boa história, uma boa semana.